Senhor Deputado, muito obrigada. De facto, a situação é bastante complexa e nós hoje ouvimos aqui a prova de que se fala de muito e se fala do que não se sabe e, portanto, baralha-se o sistema e é o que tem acontecido nos últimos anos, infelizmente. Até porque nós explicámos logo no início, e o LIVRE sabe perfeitamente disso, que fez a proposta, está aqui em causa a questão da Lei 12A e, portanto, a Lei 12A é uma lei da Assembleia da República e não há nenhum despacho, não há nenhum decreto legislativo do Governo que consiga ultrapassar uma lei da Assembleia da República. Por isso a ASP sempre o disse, que teria que ser a Assembleia da República a dispensar o Decreto-Lei 71 da obrigação de cumprir a Lei 12A que continua em vigor. O que o LIVRE está a propor é exatamente a proposta de resolução que a ASP sempre sugeriu, que está nas medidas transitórias e, portanto, tudo o que vem aí de acrescento dos pontos é só confabulação, porque nada tem a ver, misturar pontos com isto é só criar confusão e não querer resolver os problemas, porque, na prática, o que se está a propor alterar é uma norma transitória que eu me vou dar ao luxo de ler a epígrafe do artigo 9º, que diz reposicionamento na tabela remuneratória e integração do suplemento remuneratório devido pelo exercício de função de enfermeiro especialista e de funções de chefia. Portanto, tudo o que se disse sobre descongelamento, pontos e o resto, não conta para este totoloto. O que está aqui em causa é, e também clarificar uma outra questão, que concordo perfeitamente com o que foi dito, que o tempo não anda para trás, todas as carreiras da administração pública foram prejudicadas com a Lei 12A, quando alteraram as carreiras, e para a ASP nunca se colocou a questão de corrigir as posições remuneratórias intermédias que foram criadas com a alteração da carreira em 2009, que foram atualizadas uma em 2011, 12 e por aí adiante. E, portanto, não é isso que está em causa. O que nós sempre peticionámos foi que a Assembleia da República, que tinha poderes para o fazer, dispensasse a segunda alteração da carreira dos enfermeiros de cumprir esta norma da Lei 12A, ou seja, ficarem em posições intermédias. E porquê? Porque a carreira dos enfermeiros é a única carreira da administração pública que foi alterada 2 vezes e, portanto, são os únicos trabalhadores da administração pública que estão prejudicados 2 vezes por esta Lei 12A. Compete, em nosso entender, à Assembleia da República dispensar este decreto-lei de a cumprir. A proposta prevê, e eu também vou ler, porque eu acho que a única maneira das pessoas saberem de que é que se está a falar, de facto, é aprofundar o problema. E, portanto, o que diz aqui a norma é: sem prejuízo do disposto no número anterior, em caso de falta de identidade, os trabalhadores são reposicionados na posição remuneratória superior mais próxima ao valor apurado pela aplicação das normas previstas no número anterior, o que significa que aquilo que o Decreto-Lei 111 agora quer fazer a partir de 1 de novembro de 2024 para os que ainda estão nas posições intermédias, seria aplicado a todos em 2019, ficcionando a posição que cada um teria que ter nessa data. Ou seja, nada interferiria com a contagem de pontos, porque o que nós estamos a falar é a correção do posicionamento remuneratório dos enfermeiros especialistas e dos enfermeiros gestores, que nunca deveriam ter ficado em posições intermédias, caso a Assembleia da República aceite dispensar o Decreto-Lei 71 de cumprir a Lei 12A. Quanto à questão do despacho da Sra. Secretária de Estado, a ASP tem o despacho, de facto, porque o pediu ao abrigo dos documentos administrativos e eu agradecia que me dissessem qual é o Diário da República em que ele está publicado, porque nós nunca o conseguimos encontrar, nós temos conhecimento dele e posso clarificar, fazê-lo chegar à Assembleia da República, se assim entenderem, ou vocês poderem no pedir à Sra. Secretária de Estado, assim como nós o fizemos, mas aquele despacho confunde a questão das inversões remuneratórias, aliás, eu disse na primeira intervenção,
As inversões remuneratórias que são causadas pelas posições intermédias nada têm a ver com as inversões remuneratórias que são causadas pela não contagem de pontos e bloqueios à contagem de pontos. Essas também, a ASP entregou documentos, aliás, sublinhados a verde, a amarelo e a vermelho, que são públicas para quem as quiser ler, para saber que grande parte dessas situações, que são os enfermeiros especialistas por concurso, os enfermeiros gestores por concurso, os enfermeiros que ocupavam cargos da formação em serviço, como responsáveis da formação em serviço, houve aqueles que progrediram da primeira para a segunda posição de graduado. Esses enfermeiros, a quem lhe eliminaram pontos na aplicação das normas que a ACSS fez seguir para as instituições numa fase inicial, que depois veio a reconhecer que, de facto, ao assumir que pontos para trás desse ano não eram contabilizados, criavam diferenças de posicionamento entre enfermeiros que trabalhavam lado a lado com as mesmas circunstâncias e serviços. Pelo contrário, ainda beneficiavam aqueles que não tinham feito uma especialidade, que não tinham feito um concurso e por aí adiante. E, portanto, essas situações, que são várias, e que, de facto, o despacho da Sra. Secretária de Estado da Gestão da Saúde assegura a correção, ou melhor, reforça a necessidade de correção. Algumas instituições ainda não estão a fazer corretamente, porque, também vos posso dizer, um exemplo, só por uma questão de exemplo, o Algarve não reposicionou uma senhora enfermeira que tinha um concurso de especialista e que lhe apagaram os pontos para trás, porque assumiu que não havia uma inversão declarada na instituição e, portanto, não a posicionava. Porque a redação como está feito, faz submeter a correção, não pela via clara, quer dizer, toda a gente conta pontos desde 2004 e ponto final, não. É a lógica do rebuscado e do enrolado e depois, como não se identifica alguém com uma inversão remuneratória, a instituição acha-se no direito de não fazer a correção. E, portanto, uma coisa são as orientações da ACSS e as orientações do Ministério para as instituições, que a prova é que se tivessem ouvido o que a ASP e se calhar outros sindicatos disseram logo em 2019 e 2020, escusavam de andar a corrigir em cima de corrigir, em cima de corrigir, e a só criar problemas aos recursos humanos das instituições. Mas essas são correções administrativas e o LIVRE sabe que hoje apresentou uma proposta e que a ASP lhe disse que, apesar da maior parte das situações já estarem a ser corrigidas ou já terem sido corrigidas, uma coisa é uma orientação administrativa que não tem força de lei, outra coisa é a força de lei. Vou terminar, poderíamos avançar para outros pormenores. Muito obrigada, penso que clarifiquei isso. Passava agora a palavra.